Então, pessoal, boa noite. A gente está aqui hoje na nossa segunda semana aí dessa jornada de eventos virtuais que a gente está fazendo por conta desse período de pandemia, né? As atividades da UNEB, as atividades presenciais da UNEB foram suspensas, então a gente está tentando aqui fazer de uma forma que a gente possa continuar mantendo contato e estreitar laços, né, com profissionais de outras instituições, enfim. E aí, hoje, quem vai conversar com a gente aqui é o professor Carlos Echevarne, que dispensa apresentações, mas eu tenho que seguir o protocolo, né? Principalmente também porque a gente tem muitos alunos da graduação que estão entrando agora na arqueologia, então vamos ao protocolo. O professor Carlos é graduado em antropologia pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Tem um mestrado em arqueologia na USP, em um mestrado em quaternário geologia e paleonto pelo Museu de História Natural de Paris, né? Onde o senhor fez também o doutorado na mesma linha. Vi aqui no seu Lattes que o senhor foi orientando do professor Denis Vialou. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele em 2010. Aqui em Mato Grosso, né? Isso, a gente escavou, quer dizer, fui convidada, né, participei da equipe dele em 2010, aí eu escavei com eles na Cidade de Pedra, no Abrigo Antiqueira, em Ferraz Igreja. Uma experiência maravilhosa, Sim, maravilhosa. Sim. Então, aí voltando, né? O professor Echevarne fez doutorado na França, o pós-doc na Universidade de Coimbra. O currículo é muito extenso, não vai dar para falar tudo, senão vou demorar uma hora. Atualmente é professor da UFBA, da UFRB, da UFPE e é coordenador do grupo de pesquisa Bahia Arqueológica. Então, professor, fique à vontade, seja bem-vindo. E só uma última observação, eu acho de extrema importância que o senhor possa estar tendo esse momento com a gente aqui, com todo mundo que está inscrito, claro, mas em especial com os alunos do curso de bacharelado em arqueologia da UNEB, porque eu acho que é uma fala de extrema relevância aqui para a nossa região, né? Para que os alunos, o pessoal que está entrando agora, essa nova geração, possa conhecer todos os trabalhos que foram feitos aqui, né, os profissionais que participaram, né, de todo esse contexto. E aí a proposta que foi feita hoje para o professor Carlos seria para ele falar sobre a arqueologia do submédio de São Francisco e, se puder, dar uma ênfase aí nos sítios dunares, né? Que é o contexto mais próximo nosso aqui. Então, professor, o senhor fica à vontade. Ok, muito obrigado. Eu fico muito feliz pelo convite que me ofereceu a professora Fabiana Cristina da Silva Oliveira, da UNEB, e me permitiu também este convite voltar a tempos muito recuados. Estávamos fazendo as contas, pouco tempo de iniciar esta conversa, de que são aproximadamente uns 35 anos, mais ou menos, né, que eu participei desse, era um salvamento arqueológico da barragem de Itaparica. Eu cheguei e tinha contatos com alguns professores da Faculdade de Filosofia que me indicaram a possibilidade de trabalhar com as escavações e com os levantamentos de prospecções que realizavam no submédio São Francisco, exatamente na área que iria ser inundada pela barragem. Então, voltar a ouvir isso me traz boas lembranças dos meus começos aqui na Bahia. Fico muito grato por isso também. Então, o que nós iríamos fazer com um espaço tão enorme? Se não lembro mal, 130 quilômetros, né, de margens de rio que iriam ser inundadas, com uma equipe relativamente reduzida, né, era muito pequena, e obviamente com um tempo curtíssimo, como sempre acontece nesse caso dos salvamentos arqueológicos, né? Então, decidimos que seria interessante verificar algumas circunstâncias que pudessem ser diferentes, que pudessem dar informações diferentes, e nos chamou muito a atenção alguma diversidade ambiental que podiam ser feitos como recortes, né, como recortes de abordagens. Então, assim, nós observamos que podiam, obviamente, as margens, as várzeas, né,
várzeas ricas, porque acumulação de sedimentos, enfim, matéria orgânica, as margens e as ilhas também, né? Áreas extremamente importantes e talvez as mais produtivas em termos de recursos que pudessem oferecer às populações pré-coloniais. E além das várzeas, tinha os tabuleiros, os chamados tabuleiros, né? Ou seja, aquelas colinas muito cheias de pedras, né? De cacos, que ainda hoje existem, tá? Né? Naquela área, é muito característica dessa área de Caatinga, né? E os tabuleiros de alguma forma colocam um limite a essas várzeas, né? E as emergências também de pequenas serras, entre elas a Serra do Curral, que na convergência entre o pé de serra e a várzea havia abrigos. Então, seria outro tipo de ambiente, um ambiente abrigado, que poderia ser bem observado. Até esse momento, não tínhamos descoberto que as dunas fossem povoadas. Na verdade, ninguém sabia que havia sido uma área muito rica em informações, em vestígios, né? As dunas eram 6 grupos dunares que aconteceram. Nessa região era Porto da Missão, no município de Xorroxó, Outeiro, em Rodelas, o Dunas do Jacó, em Rodelas, de Surubabel, em Rodelas, Volta do Rio, em Rodelas, e Cabeça do Boi, em Rodelas também. Eram 6 grupos de dunas, dunares, relativamente pequenas, ou seja, eram bastante circunscritas, não eram campos de dunas enormes. E, como falei, ninguém nos informou que pudesse haver vestígios nessa região. Um dia, por acaso, decidimos visitar por simples curiosidade. Subimos uma duna e nos espantamos pela quantidade de material arqueológico que aparecia em superfície. Foi uma coisa assim grandiosa, muito singular e muito bem aproveitada por nós quando analisamos os materiais, né? Inclusive temos algumas datações também sobre essas dunas, né? Sobre algumas das dunas. Então tudo começou assim. A gente fez separação entre 4 ambientes principais e começamos a escavar o que nós chamamos de sítios referenciais, ou seja, aqueles sítios que pudessem proporcionar muito mais informação do que os outros, porque tinha um bom grau de conservação, porque pela extensão, enfim, pelo tipo de material que aparecia em superfície. Então, isso nos ajudou a obter dados concretos em uma área muito vasta e também orientar as atividades em uma área tão vasta como são os 130 quilômetros que trabalhamos. Ou seja, o período que eu participei, né, foram de 2 anos, né, de 1986 a 1988. Então, o que é interessante é o contato que nós tivemos também com os primeiros contatos que nós tivemos em Rodelas. Nós fixamos residência em Rodelas, foram com os grupos Tuxá, com o grupo Tuxá de Rodelas, né? Eles já tinham havido alguns professores da UFBA que tinham feito algumas pesquisas na área, então foi relativamente fácil introduzir-nos porque estávamos respaldados pelos nomes de Pedro Agostinho da Silva e Rosário Carvalho. Então Maria Rosário Carvalho. Então eles garantiam, digamos assim, nossa entrada na comunidade do chá. E foi bem interessante porque chegamos a fazer amizade, nós íamos todos os dias a tomar café, a beber refrigerantes, enfim, a conversar. E havia
jovens que participaram de nossa equipe também, jovens do chá. Lembro até os nomes. Uma delas era Juliette e outra era Socorrinho. Hoje já devem ser mais ou avós, talvez, não sei. Os nomes dos rapazes não lembro, sinceramente, quais eram. Eram 2 ou 3 rapazes também do chá que participaram dos seus trabalhos de campo. E por essa razão é que nós comprovamos que não tinha notícias da ocupação dos dunas por parte de algum tipo de grupo humano. Então, os Tuxas não tinham na memória da história oral deles essa ocupação. Sim, a da ilha de Surubabel. A ilha de Surubabel já era referenciada, nessa época me lembro, e era referenciada muito tempo antes também, como o lugar de partida de uma migração da ilha para o continente. Então, teríamos que ver isso, ou seja, o que acontece com esses ambientes. Mas o que é interessante também é verificar como atuam os agentes intempéricos, qual era a dinâmica dos agentes intempéricos nessas unidades ambientais, digamos, unidades que nós definimos, né? Então, havia uma coisa muito interessante, por exemplo. Nós sabemos que o elemento mais atuante e de maior rigor, mais drástico nas ações, são as chuvas. As chuvas de enxurrada, que caem num período relativamente curto, mas que caem com muita força, né? Essas chuvas enxurradas atuam diferentemente sobre essas unidades ambientais. Então, por exemplo, nos barrancos, nas várzeas e até nos tabuleiros, elas atuam de forma torrencial e erosiva, de uma erosão muito profunda. Provocam grandes ravinas, provoca uma varredura total dos materiais que estão em superfície. E isso faz com que os sítios arqueológicos não consigam se firmar nessas áreas, não permaneçam até tempos contemporâneos, né? Então, uma dos fenômenos, digamos assim, naturais, mais atuantes, mais radicais sobre os sítios arqueológicos são as chuvas, sem lugar a dúvidas, porque os ventos não são muito fortes. Nessa região, que eu saiba, não tem uma força importante como para modificar superfícies, né? Mas o que acontece nas dunas? Nas dunas acontece um fenômeno muito interessante. As dunas não oferecem resistência à chuva de enxurrada. Elas são chupadas para dentro. Então, elas não formam ravinas, elas não arrasam com os materiais em superfície, elas não formam modificações do terreno, justamente porque é esponjosa, ela é absorvente. Então, não há as alterações que se produzem nos outros ambientes que tínhamos selecionados. E isso foi interessante porque o que aconteceu é que o material que aparece em superfície nunca tenha sido enterrado. Ou seja, desde que foram depositados lá, ficaram lá. Alguma modificação, alguma mudança de algum metro ou 2 metros, mas estavam em superfície, né? Então, isso é um elemento muito interessante de observar, porque nos facilitou a comprovação de grupos humanos em áreas que nós poderíamos considerar como inóspitas, como as dunas, né? As dunas não têm vegetação alta, são dunas que têm vegetação arbustiva, e são dunas, as dunas não é fácil morar em dunas, porque nós trabalhamos algumas, não sei, 2, 3 meses, e era muito duro trabalhar nessas areias ardentes ao meio-dia, sem sombra,
e com muito calor, né? E aquela luz que iluminava por todas partes, que cegava, né? Então, aparentemente, esse inconveniente que era para nós, né, essa natureza inóspita, era compensado por alguma outra coisa para esses grupos humanos, né? E que depois a gente descobriu exatamente por quê. Porque se nunca foram detectadas como locais de habitação, eram lugares seguros, eram lugares onde realmente ninguém iria lá. Mas, ao mesmo tempo, eram lugares colinares, de uma certa altura, que permitiam uma visibilidade sobre o horizonte muito importante. Então, eram lugares, hoje entendemos que eram lugares estratégicos. E também não quer dizer que eles fizessem tudo nas dunas. Eles muito bem poderiam descer até as várzeas, que estavam a 1 quilômetro, eles poderiam ir até os tabuleiros, eles poderiam ir até ao pé de serra, enfim, eles se movimentavam em todo esse território, mas o lugar de instalação eram as dunas, um lugar, digamos assim, mais seguro para instalar a aldeia, né? Então, começamos a fazer isso, começamos a trabalhar com escavações. Então, por exemplo, na área do pé de serra, nós, me permito fazer, tenho algumas imagens, mapas, então, para localizar vocês na área, na região. Vamos ver se consigo. Sim, é isto mesmo. Então, como vocês veem, esse é um mapa do Rio São Francisco, com alguns riachos que confluem para o curso médio do Rio São Francisco, e as ilhas, vejam que são áreas com muitas ilhas. O Rio São Francisco, nessa região, havia correntezas, né? Esses afloramentos rochosos que apareciam sobre o leito, permitiam com que as águas fossem agitadas, né? Inclusive, um desses afloramentos era considerado o elemento primordial, o elemento referencial para a aldeia Tuxá, né? No meio do serrote. E veja outra coisa, havia há meandros, né? Meandros profundos, né? E é justamente nessa área de meandros, essas voltas profundas, é que se acumularam as areias. Em momentos em que houve momentos de grande seca, os grãos de quartzos abundantes nessa região, derivados da desintegração dos veios de quartzo, das rochas que existem nessa região, transformaram-se em essas dunas. Essas dunas são grandes colinas que chegam a uns 30 metros, 35 metros de altura aproximadamente, e que permitem a instalação de algumas vegetações. E são fixas. O interessante é isso, não há mobilidade nessas dunas. São dunas diferentes daquelas que acontecem, por exemplo, nos Lençóis Maranhenses, enfim, que há sempre uma dinâmica permanente de grãos de areias que vão circulando. Não, essas são dunas fixas. E a própria instalação dessa vegetação, ainda que arbustiva, é uma clara evidência de que não há grande mobilidade de areias. É outra das razões pelas quais os materiais se conservaram em superfície, nas dunas, né? E também, outro aspecto também muito importante dessas dunas, elas são, nos 10 ou 15 centímetros superiores, ou talvez um pouco mais, 20 centímetros, são areias soltas. Mas a partir de 20 centímetros, elas são compactadas, porque há umidade, há muita umidade. Então, e que parece que elas são úmidas por causa da capilaridade. Elas captam cursos da água, umidade, enfim, de cursos de água subterrâneos,
e o levam até quase a superfície. A temperatura da área não permite que chegue até a superfície totalmente, então, porque esquenta e fica esses grãos soltos. Vamos passar ao segundo slide. Aqui tem um esquema de como seria, você vê sempre ao lado direito, tem um corte do rio, né? Então você tem o rio, aqui tem uma espécie de praia, e aqui tem um barranco, né? Essa é uma das formas de sítios que aparecem sobre tabuleiros, né? Aqui tem o segundo sítio, João Tolentino. Praticamente não existe essa praia, e tem uma parte superior que já estaria uma transição entre uma várzea e o tabuleiro. E o último, que seria o sítio Aldeia, que tem o rio e um grande tabuleiro, perdão, um grande barranco com vegetação arbórea, né? Bom, nós começamos as escavações, começamos por um sítio chamado Itacoatiara 1, né, que se encontra em Rodelas, ou seja, um pé de serra, né, a interseção entre a parte mais baixa de uma serra e uma várzea, né? É muito interessante porque algum tempo depois, alguns anos depois, mais tarde, quando eu estava me dedicando à arte rupestre, encontrei que um viajante um viajante inglês, chamado Richard Barton, ele passou pelo mesmo lugar e, com o mesmo nome, ele fez um desenho das gravuras rupestres que encontrou. Que coisa interessante, ou seja, que nós fomos aproximadamente uns 120, 140 anos depois, encontramos o mesmo local, tal qual ele tinha descrito, né? Mas, enfim, acabamos fazendo escavações. Você vê, aqui estão as aberturas das quadras. Estes são grupos de afloramentos rochosos que emergem do solo. E aqui você tem identificado, são fogueiras, né? Fogueiras. O que há de interessante, deixa eu ver se tenho aqui, esses são os Itocacharas. Você vê que os afloramentos têm gravuras também, esses blocos de rochas. E não somente tem gravuras, tem esses blocos com buracos, como você vê aqui em cima. Sim, perdão. Esse sítio Taquatiara em qual município? Rodelas também. Rodelas. Sim, Rodelas. Então, essas fogueiras que apareciam aqui no meio, que nós mandamos datar, Taquatiara tem 4 níveis de ocupação, que nós encontramos 4 tipos de fogueiras, né? Os mais antigos são de 2.300 anos. 2.970, mais ou menos 170. Então, arredondando, 2.300 anos antes do presente. E que é muito interessante, são duas coisas. Que as gravuras começam a partir desse solo de ocupação, de 2.300 anos. Perdão, que está mais embaixo do que isso, né? Ou seja, que elas podem ser anteriores, mas como mínimo tem 2.300 anos. E outra coisa é que nesse solo também, de 2.300 anos, nós encontramos cerâmicas, fragmentos cerâmicos. Ou seja, até o momento, que eu saiba, é a cerâmica mais antiga que foi encontrada aqui na Bahia. E é coincidente também com a mesma idade da cerâmica que foi encontrada no Sambaqui da Pedra Oca, aqui no litoral nosso, na cidade de Salvador. São 2.800 anos, né, antes do presente, ou seja, relativamente próximos um ao outro. A essa altura já havia produção cerâmica em praticamente todo o estado, digamos, né? Então, tem essa ocupação de fogueiras que é 2.300 anos. Tem outra mais tardia, que é de 1.600 anos. Tem outra de 1.200. E a mais recente é entre 570 e 470. Né? Então, evidentemente, sendo um abrigo,
os grupos humanos se ocupam reiteradamente em diferentes momentos, né? E, obviamente, fazem suas fogueiras para passar os alimentos ou para se protegerem, ou afastar insetos, ou afastar animais. Então, Professor, sim, pode perguntar. a Giovana está perguntando, se eu puder retornar na foto onde tem as gravuras, por gentileza. A Giovana está perguntando sobre esses buracos no bloco. Acho que era essa primeira foto de São cima. pilões, são pilões. Pilões. São pilões, sim. Legal. Esse bloco foi levado ao Museu de Arqueologia, está em exposição no Museu de Arqueologia. E ele também está gravado na parte No lateral, Maiúfa. no MAI UFBA, sim, de Arqueologia da UFBA, sim. Uhum. Estes são os tipos de sítios, estas são as escavações que começamos a realizar em Itacoatiara. E aqui tem os dunas, ou seja, como são ocupadas essas dunas? Porque não é fácil andar subindo e descendo, né? E instalando uma aldeia no meio delas. Então a gente percebeu, essa tem uma parte escura que vocês veem, né? Ou seja, há uma superfície em pendente, que é essa parte escura, outra que é na parte superior das dunas e é achatada, e na base das dunas, que também é achatada. Ou seja, havia uma escolha de uns lugares específicos para instalar o rodeamento, as palhosas, os paraventos que fossem, né? E temos vamos ver se tem aqui. Aqui temos, exatamente, o sítio que nós escolhemos para trabalhar em Sorobabel. Nós denominamos o setor, na verdade, que nós escolhemos para trabalhar em Sorobabel, nós denominamos, nós arqueólogos, né, nesse momento, denominamos paraíso, porque era um lugar paradisíaco mesmo, ou seja, era muito belo. Você vê que está muito próximo do Rio São Francisco, então havia a visão da ilha de Sorobabel, o rio, no entardecer, dava para ver a lua, enfim, era uma coisa muito bucólica, né? Então, denominamos assim, paraíso. E o que eu queria mostrar para vocês, estas recortes que nós temos colocado aqui, são as manchas, as concentrações de material arqueológico, né? Para vocês terem ideia de como estavam espalhadas e localizadas dentro da própria duna de Sorobabel. E esse retângulo que você vê aqui é a área que nós escavamos. Eu vou dizer a verdade, escavar sobre dunas é um trabalho enorme, porque a areia, assim que você retira, ela cai imediatamente. Então, tem que estar sempre contendo as partes laterais das quadras para que não venham, se desfaçam, né? Mas tivemos muita sorte, não? Na área que escolhemos, era um platô, uma área bastante grande, talvez teria uns 50 metros por 100, e na parte superior havia uma concentração muito alta de material arqueológico, e talvez havia também uma solidificação das areias, né? Ou seja, aparentava ser uma área muito utilizada. Em superfície apareciam fragmentos líticos em quantidades, mas também fragmentos cerâmicos, e lembro que havia um tembetá e alguns outros fragmentos de material cerâmico, cachimbos, ou seja, era uma área muito rica. Quando começamos a escavar, aos poucos centímetros começaram a aparecer enterramentos. Ou seja, nós encontramos, se não lembro mal, uns 10 enterramentos concentrados nessa área. Mas é muito interessante, e isso nos ajudou a entender melhor como tinha sido utilizado por última vez. Porque esses enterramentos, se você enterra uma pessoa na areia e pisa por cima dela,
faz sua vida diária em cima dos enterramentos, eles se desfazem, obviamente, e começam a se desintegrar. Quando nós começamos a escavar, encontramos que havia, sim, muito calcinamento dos ossos, mas ainda estavam na posição anatômica. Ou seja, que eram enterramentos que tinham sido colocados de uma única vez e logo depois abandonado. Era, na verdade, um enterramento coletivo, isso, que por alguma razão depois não foi nunca mais utilizado, né, essa área, porque estavam nessas concentrações, os ossos estavam colocados em posição, não sei se tenho aqui um mapa, aqui. Esse é o mapa da concentração dos materiais arqueológicos, né? Então, percebemos que há aqui a cabeça, crânio, costelas, ossos longos, costelas, cabeça, aqui em posição fetal, aqui em posição extensa, com as pernas flexidas. Enfim, havia uma relação anatômica de todo o material ósseo que estava enterrado, né? E, para nossa sorte, tinha uma fogueira junto a um dos enterramentos. E foi datada essa fogueira 810 anos antes do presente, ou seja, 800 anos antes do presente. E isso é muito interessante porque quando fomos também a pesquisar em outra duna do Jacó, que fizemos algumas prospecções em Jacó, nas dunas Jacó, nos deu uma datação muito próxima, 814 anos antes do presente. Ou seja, ambas ocupações eram contemporâneas, tanto em uma duna quanto na outra. Vejam, esta é mais ou menos a quantidade de quadras que a gente fez e as que escavamos estão em escuro. Estão aqui também, ou seja, aqui para vocês terem ideia, as curvas de nível, né, esta área mais plana, com uma diferença muito pouco entre as curvas de níveis, e aqui já vai descendo e vai declinando cada vez mais. Professor, Oi. tem uma pergunta aqui do Jefferson, que eu também estava curiosa para fazer e ele acabou fazendo aqui. A respeito dos sepultamentos, se havia mobiliário fúnebre, um enxoval funerário, né? Sim. Se tinha artefato associado, adorno, coisas do gênero, e o que seria esse material, caso tenha? Contas de colares, muito fragmentadas porque eram de ossos ou de conchas, então eram muito calcinadas. Mas encontramos contas. E provavelmente os cachimbos que apareciam em superfície teriam a ver com, e o tembetá teria a ver com os materiais funerários. Então, estes são outros sítios de gravuras. Estes são sítios que aparecem praticamente na várzea, no meio do rio, né? E são, como vocês veem, colocaram giz para ressaltar as gravuras, né, por picoteamento. Esse tipo de símbolo, de simbologia, é muito frequente na arte rupestre de todas partes do mundo. São símbolos que nós denominamos de vulvares. São símbolos vulvares, a sínfise pubiana feminina, né? E aqui tem, desculpa, este que está aqui embaixo, é um lajedo também que tem gravuras em longa extensão, ou seja, são praticamente 100 metros de gravuras, né? Esses são os fragmentos de Tembetá que foram encontrados em Paraíso, no sítio Setor Paraíso que mencionei antes, né? Estas são algumas dessas gravuras que estão ressaltadas, e estas são as gravuras que mencionei do sítio Itacoatiara, que também foi datado, que mencionei antes, que tinha sido visto por Richard Burton, né, em Itacoatiara. Então, os materiais, não estou vendo os materiais, sim, desculpem, está aqui. Esses são os materiais encontrados, alguns exemplos de materiais encontrados no projeto Salvamento Arqueológico Itaparica, né? Isso é, digamos, os instrumentos, né, os artefatos mais simples. São blocos, haviam blocos de seixos que vocês veem
tem retiradas. Aqui tem uma das retiradas, o ponto de percussão está aqui, tem outra retirada aqui. Ou seja, com isto você pode já trabalhar, cortar, enfim, é um instrumento muito rudimentar. Mas havia uma espécie de praia deste tipo de seixos que estava com alguns exemplares de choppers. Posteriormente, pensamos que talvez não tenha sido utilizado como instrumento porque não foi retirado do local e que talvez tenha sido utilizada a lasca que foram retirados. Ou seja, em vez de transportar o chopper, eles transportaram a lasca que saíram desse chopper. Professor, Oi, a matéria-prima esse desse. parece um silexito. Parece ser um Embaixo aqui. silexito. Vejam que são... uma coisa importante que tenho que falar. Nessa área do Submédio São Francisco, a matéria-prima para lítico é abundante demais. Nas várzeas tem praias inteiras de seixos, de todos os tipos, de seixos de silexitos, de sílex, de arenitos, de quartzos, de calcedônias. Por quê? Porque, na verdade, não é que existam na região, mas eles vêm sendo arrastados pelo rio de lugares incógnitos, ou seja, não se sabe de onde eles vieram, né? Porque vocês sabem como são os seixos. Os seixos são material de transporte, ou seja, este alisamento que vocês veem aqui na superfície é natural, ou seja, mas é natural porque ele foi arrastado pela água, foi trabalhado pela água e pelos materiais sólidos que a água transporta também, vai polindo as arestas e vai deixando esses materiais arredondados, né? Então, o que nós vemos é que esses materiais líticos são todos eles têm uma parte de córtex, ou seja, tem uma parte disto que nós vemos aqui, nesta parte dessa superficializada, que é natural. Eles aparecem nesses instrumentos também. Ou seja, que a indústria que era produzida era uma indústria rápida, expedita, funcional, evidentemente, mas como havia tanta abundância de matéria-prima, não se detinham a serem econômicos. Eles trabalhavam aqui, por exemplo, temos um furador muito bem determinado, né? Este podia ser um furador também, mas estes são raspadores, são elementos rápidos, em 2 minutos você pode produzir um objeto deste tipo, né? Quem é hábil, quem é esperto, né? Aqui são os furadores também, silexitos, né? Com diferentes áreas de percussão, são retoques aqui também, aqui também. Vejam que belos são esses raspadores, né? São muito próximos àquilo que são plano-convexos, né? Ou seja, numa área, na parte de baixo são planos, que é a parte interna de uma lasca, né? São planos, e vai sendo retirada toda através de diferentes lascamentos, dando esse formato, né? Tudo isso, essas bordas são retocadas. Inicialmente são facetadas, como aqui, e posteriormente são retocadas. E aqui temos a joinha do Submédio São Francisco, que são as lesmas. Essas lesmas não são de nosso projeto. Foram escavadas na Gruta do Padre, que fica do lado pernambucano, nos anos 60, se não lembro mal, por Valentim Calderón. E foi aí que ele determinou a tradição itaparica. Estes objetos são aqueles que formam a clássica, a característica forma de lascamento e de instrumentos da tradição itaparica. São dois sílex, né? São dois materiais de sílex. Nós denominamos lesmas porque este especialmente tem uma forminha de uma lesma, né? Isso é uma convenção, né? Não é apenas em português, em todas as outras línguas são denominadas assim. E eu coloquei estas pontas de projéteis tão bonitas aqui, porque são do Submédio São Francisco, essas e outras que vão ver logo agora. E eu trouxe porque estavam no Museu de Arqueologia como doação de uma pessoa, de um médico que trabalhava na região de Barra, também sobre o Rio São Francisco. E são objetos
que coletavam as pessoas e que davam para esse médico que organizou uma coleção particular. Não temos o lugar exato, mas pertencem à região do sul de São Francisco também. Esta também. São pontas de projéteis em sílex, como vocês veem, belíssimas também. Esta tem um tipo de lascamento muito particular que nós denominamos de por pressão. Vejam, isso não foi Professor, lascamento por percussão. Oi? oi. Ainda é essa imagem com fundo azul que o senhor está falando? Imagem do fundo azul. Não, porque para mim está aparecendo uma imagem com fundo azul aqui ainda. Ah, não. Oh, meu Deus, espera aí, como é que... Não, estou já... esta aqui não viram, não? Não. Ah, não sei o que está acontecendo, porque não... Aqui para mim está aparecendo página 11, que o senhor está na página 11. Não, esse aqui seria número 3, 11? Para mim aqui está aparecendo página 11. Não, não. Um instante, por favor, eu pedi auxílio aqui. Ou seja, depois do chopper de fundo azul, não vem mais nada. Ah, não, o pessoal aqui no chat está dizendo que para ele está aparecendo na página 294. Para mim está na página 11. Ué. Ah, ainda não tem beta? Não viram nada do chopper? Então não está aparecendo, Niki. Isto que está aqui, esta é a segunda parte. Sim, Ah, tá. Dani. Ah, sim, desculpem. Ah, sim. Uhum. Ah, então, caramba, fui muito precipitado, né? Enfim, deveria ter perguntado. Este seria aquele shopper e isto que estou mostrando para vocês é a parte alisada dos seixos, que nós denominamos de córtex, né? Aqui são os instrumentos que vão sendo feitos, um percutor, perdão, um furador, né? E raspadores também. Esses são furadores também, como vocês veem aqui, né? Em silexito. Na verdade, é uma espécie de arenito esse significado, né? Aqui são raspadores belíssimos também, que são plano convexos. Aqui vocês veem toda a parte retocada, ou seja, eles são facetados e retocados. Lindo. Muito lindo, sim. E Lindo. bem, Olha isso, gente. e bom, exatamente, essa é aquela a joia que eu falo que é de Gruta do Padre, né? Esses instrumentos foram datados também por Caldeirão, na Gruta do Padre, se não lembro mal, quase 7.000 anos, né, antes do presente. Caramba. Sim, na boa antiguidade. Depois, o padre Smith descobriu que isso também se encontra na região do Planalto Central, são mais antigos, são do Pleistoceno, do limite entre o Pleistoceno e o Holoceno, 12.000 anos atrás, né? E estas são as pontas de projétil que eu falava para vocês, que eu trouxe, não são do projeto de salvamento arqueológico, são daquela coleção que eu mencionei, que não me lembro o nome do médico agora nesse momento, mas é um médico que atuou na área no início do século XX, né? E foram doadas depois para a universidade e passaram para o Museu de Arqueologia. E estas também são as pontas de projétil. E isto que estava mencionando para vocês, aqui dá para ver muito bem o tipo de lascamento, que não é um lascamento feito por percussão. Elas são muito finas, de modo que isto foi feito arrastando, por pressão, ou seja, arrastando o percutor para eliminar esta parte, para torná-las mais delgadas. É uma técnica, essa técnica de pressão, por pressão, é pouco utilizada, é muito excepcional e caracteriza uma das indústrias típicas da França, solutrense. O solutrense francês, todo feito por lâminas com pressão. E estes são os pilões que vocês viram lá. Estes são um dos pilões, né? Tem dois pilões. Estes são trazidos da região de Itaparica, né? Essas mãos de pilão não lhe correspondem, né? Mas são colocados assim para que as pessoas percebam de que forma é utilizado isso, né? Vejam
as gravuras que mencionei, né? Esses sim são retirados, são dois blocos de pilões retirados desse sítio Itacoatiara que mencionei antes, né? As gravuras sobre o paredão também são dessa forma, desse formato. São lineares, feitas em alguns com incisões e outros por picoteamento. Já este pilão, que vocês veem, é um bloco solto, né, é muito frequente também na região do Sul-Médio São Francisco, no Médio São Francisco. Foi encontrado em Curaçá. Professor, Veja, sim, pode falar. naquela imagem da gravura no Sim. pilão, existe a possibilidade disso ser, como a gente encontra muito lá em Santa Catarina, amoladores? Não? Me parece que não, veja por quê. Esses mesmos tipos de grafismos aparecem nos paredões, né? São Uhum. paredões grandes e as figuras são maiores, né? Não me parece. Vejam que aqui há também umas pequenas depressões circulares por picoteamento. Os amoladores têm outras características. Aqui, por exemplo, nos paredões aparecem essas linhas que se cruzam e entre meio dessas linhas aparecem buracos feitos como este, feitos propositalmente, né? Ou seja, por rotação. Estes são os materiais cerâmicos que foram encontrados também em Surubabel. Vejam que interessante, nós temos material, me parece bastante diferente, especialmente este, né? Ou seja, você tem linhas incisas eh, e campos demarcados nas cerâmicas, né? Como elementos decorativos, chamados decorativos, né? Depois tem outra função muito mais simbólica, etc. Nós temos a cerâmica roletada aqui, ou seja, uma cerâmica feita por roletes finos, e que ela está apenas juntada, está colada, não está alisada para unir todos os roletes. Deixaram os roletes à vista, esta parte, a face externa do objeto, provavelmente por uma questão funcional, ou seja, que é uma área, é um elemento antiderrapante, né? Se tivesse que transportar. E aqui temos também a mesma situação, os roletes que vão se justapondo uns com os outros e passaram por cima dos roletes, talvez para juntá-los, para ajudar a juntá-los, elemento, que é uma espécie de espátula, que vai dando uma sensação diferente, né, na parte externa do objeto. Uma coisa bem interessante que encontrei são alguns elementos que remetem, cerâmicos, que remetem à tradição tupi. Eu acho que não posso dizer que tenham sido os grupos tupi que estiveram aí, mas evidentemente foram grupos talvez tupinizados, ou então ao contrário, grupos tupi que estavam sendo destupinizados em contato com outros grupos, né? Porque foram muito poucos os elementos indicadores dos grupos tupi. Algumas bordas, enfim, não havia nada pintado, enfim, que é muito característico. Especialmente as bordas reforçadas que estão presentes nos assadores, né? Professor, Oi? temos uma pergunta aqui, a Manuela, que é nossa aluna aqui da UNEB, está perguntando se essa cerâmica tem datação. Sim, é a mesma datação. Temos uma única datação para a ocupação de dunas, né? Nas dunas de Surubabel. E temos as outras de Jacó, são século XIII, depois de Cristo, ou então 800 antes do presente. 810, 830, né, que você tinha falado. E o Jefferson está perguntando qual seria o antiplástico. Muito boa pergunta. Aparecem grãos de quartzo, muitos grãos de quartzo, alguns mais finos, especialmente nestes objetos de paredes finas, né? E outros um pouco mais grossos, em paredes, objetos nas bases, ou alguns fragmentos com uma espessura maior.
Isso é interessante, porque eu mandei fazer lâminas delgadas, né, para saber os componentes mineralógicos. E uma das coisas que a professora, né, que fez os exames, essas análises, me disse que os materiais não eram, esses grãos de quartzos não eram das dunas, ou seja, que não usaram como antiplástico a abundância de grãos de areia que tinham as dunas. Eles, na verdade, fizeram, as argilas que eram utilizadas já vinham com composição de grãos de quartzos, né? O que eles fizeram, em alguns casos, fazer uma limpeza, uma seleção de grãos pelo tamanho, né? Por que eu soube de que, porque sabemos de que não são grãos de areia das dunas? Porque os grãos de areia das dunas, como são resultado de transporte eólico, elas são grãos arredondados. E os que estão aqui são grãos de areias totalmente dissímiles, ou seja, angulosos. Né? Não há uniformidade neles. Grãos de areia das dunas são absolutamente arredondados, porque o vento modela, digamos assim, o grão. Na verdade, na Bahia, eu tenho feito poucas lâminas delgadas para saber os antiplásticos, mas a olho nu, eu vejo sempre, muito frequentemente, o quartzo como antiplástico, que é uma característica também das nossas argilas. São argilas bastante quartzosas, né? A minha fala termina aqui, com esta parte de cerâmica. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, me parece que já passou uma hora falando, né? Pessoal, perguntas aí para o professor Carlos. Professor, eu fiquei muito curiosa em relação a como escavar no ambiente de duna. Eu não consigo nem imaginar. Não, para mim é difícil imaginar. Eu queria saber a respeito da metodologia, se vocês utilizaram alguma metodologia adaptada para isso, ou se foi aquela Não, metodologia tradicional. nesse momento nós desconhecíamos como se trabalhava com dunas. Ou seja, que era um certo pioneirismo, né, no nosso trabalho. Havia uma seleção dos materiais nas quadras que estavam divididas, a parte superior, que era de areia solta, ia sendo levantada, daí e peneirada, né? Agora, quando você chegava ao nível, como falei, de uns 15, 20 centímetros, e começava a areia úmida, a gente tinha que fazer o trabalho de capagem da mesma forma que se faz na terra sólida, né? Mas tinha que ser célere, porque logo, rapidamente, a areia úmida se tornava areia solta, ou seja, esquentava, aquecia e se desprendia. Então, na verdade, houve uma distinção entre aquilo que estava mais em superfície e aquilo que era trabalhado em escavação. O esqueleto que nós encontramos é um esqueleto relativamente bem composto, um dos esqueletos, desculpe, estava quase completo. Eles devem estar também no Museu de Arqueologia, todo foi levado para lá. Em algum momento, talvez possa ser utilizado por alguém que quiser. Mas uma das coisas que fiquei muito frustrado, para dizer a verdade, é não poder conseguir o museu uma sala grande, sei lá, uma sala para levar os materiais para rodelas novamente. Já desisti praticamente, já a esta altura não tenho mais condições de me ocupar disso. Mas nos períodos posteriores à terminação do projeto, a gente era ainda muito insistente, cobrávamos muito, de volta e meia. Mas uma vez que o projeto tenha terminado, é dificílimo conseguir que eles façam aquilo que prometeram, né? Apesar de que durante o projeto a gente ameaçava, né? Porque sabíamos que o Banco Mundial fazia muita questão dos trabalhos de arqueologia.
Então, se o chefe não prometia, por exemplo, disponibilizar um carro para nós, e não ofereciam esse carro, demoravam, faziam todo o possível para não entregá-lo, nós ameaçávamos. Olha, vamos falar com o Banco Mundial. Era, era, Funcionou? sim, funcionava, sim, meio com raiva, mas conseguíamos. Mas éramos jovens nesse momento, mais combativos. Professor, depois, quando a gente encerrar aqui, eu vou fazer um comentário a respeito dessa questão dos artefatos de retornar, enfim. Sim, Mas vamos aqui para as perguntas. O Alvandi está perguntando aqui. Ai, peraí que a pergunta dele subiu, que agora tem um monte de gente escrevendo. Alvandi, como foi a divulgação desse trabalho no âmbito das comunidades locais? E se houve interesse e participação da gestão municipal? A gente está falando de Rodelas, né? Então ele estaria perguntando em relação à prefeitura de Rodelas, né? isso. Na verdade, a prefeitura de Rodelas, nesse momento que a gente atuou, era muito omissa. Era muito não, era totalmente omissa, porque a chefe dominava tudo, tudo, era tudo que tinha que ser pedir permissão à chefe, autorização para uma coisa ou para outra, se concedia ou não concedia, eram os favores, tudo tinha que ser em torno da chefe. E com a CESF como contratante, digamos, porque era que tinha feito o convênio com a universidade, eh, era muito difícil, muito tenso. Agora, passados 30 anos, são tensas as relações entre contratante e arqueólogos. Imaginem 30 anos atrás, não eram muito piores e sempre se tentava não satisfazer nossas necessidades, né? Passavam por cima. O que percebemos é que a prefeitura, não, perdão, a CHESF é que tinha sido responsabilizada pela preparação desse espaço físico dentro da nova cidade de Rodelas. Eles construíram uma cidade e nessa teria que ter esse tal memorial, espaço museográfico. Nesse momento chamávamos museu. Hoje poderíamos denominar de outra forma. Mas o que nós queríamos era que todo esse material seja disponibilizado para essas populações. E outra coisa, quem estava interessado em acompanhar tudo isso eram as populações indígenas, vamos puxar. O resto da população não estava Exato, interessado em nada no nosso trabalho. exato. Próxima pergunta. Sim, por favor. O Jefferson Foster está perguntando se há algum indício de uso de fauna como material construtivo, digo, alguma lente de concha. Construtivo? Ou você está falando de tipo sambaqui? É isso? É isso, Jefferson? É construtivo no sentido de como sambaqui? Como matéria-prima para um sambaqui? Ele vai formular a pergunta, a gente vai para a próxima. Itamara está perguntando se os rodelenses, né, o pessoal de Rodelas, estão de alguma maneira solicitando a repatriação desses bens. Aí daqui a pouco eu vou falar sobre isso, Itamara. E o André está perguntando se as comunidades indígenas se identificam de alguma forma com esses materiais. Também tem a ver com a pergunta da Itamara, e vou fazer, né, um comentário, se eu também ficar à vontade que a palestra é sua, para falar sobre isso na época, né, do trabalho. Se eles chegaram a solicitar naquela época e se eles se identificavam. Não. Na verdade, nunca, quando nós trabalhamos, realizamos nossas pesquisas, enfim, Só, pessoal, sim. professor, só um minuto. Se o senhor quiser, o senhor pode parar de compartilhar, que aí tira a imagem da cerâmica e fica a imagem do senhor Sim, aí. perfeito, tem razão. Peraí. Então, na verdade, o material que nós coletamos, que nós trouxemos para Salvador, nunca foi nesse momento, no momento em que a gente trouxe esse material para Salvador,
nunca foi requisitado ou proibido, enfim. Pelo contrário, foi muito facilitado, né? Nós esperávamos fazer com que, e outra coisa, nós éramos mais empenhados em fazer esse museu, que nós queríamos que isso ficasse nessa área, né? Recentemente, a coisa de uns, talvez, 7, 8 anos atrás, soube de que havia reivindicações por parte dos jovens do chá sobre esse material. Nós não temos problema nenhum, pelo contrário, estamos super a favor de que esse material volte para Rodelas, bem organizado, mas tem que ter até o museu, ou tem o espaço museográfico, senão... Então, peraí. Tudo Tá bem, bem, vai. porque, na verdade, ninguém melhor do que eles para saber o que, o que representa isso em termos de ocupação humana, né? Acho que tem todo sentido para nós. Então, vou aproveitar, né, o gancho do que o senhor está falando e as perguntas aqui. Eu entrei na UNEB em 2018 e ano passado, em 2019, eu já contei essa história aqui para o pessoal numa outra palestra que a gente teve sobre educação patrimonial, que foi semana passada. E em 2019 eu fui convidada, tive a honra de ser convidada para ministrar um curso de museologia para a turma da Licei, que é a licenciatura interdisciplinar indígena, que a gente tem aqui na UNEB. Se eu não me engano, se não me falha a memória, são cerca de 11 ou 12 etnias que compõem essa turma. Por enquanto, eles estão em uma turma só. E aí o senhor imagina, né? Que eu entrar para falar de museologia, que aí toda essa questão dos artefatos, do trabalho, que teve uma turma que só tinha indígena. Eu falei, meu Deus, foi um desafio. E eu sempre falo, já falei aqui na outra palestra e repito, e sempre que eu encontro com eles eu falo isso, que para mim foi uma experiência incrível e eu tenho certeza que eu muito mais aprendi com eles do que eles comigo. E durante os debates que a gente teve nas aulas, surgiu a questão desses artefatos que estão... De Itaparica, Como? no projeto de salvamento. Isso, os tuxás de Rodelas. E surgiu o debate, enfim, que foi um debate bem interessante, bem produtivo, e foi plantado na gente, a gente que eu digo eu enquanto professora, e alguns estudantes do curso de arqueologia que se interessaram, e mais especificamente a Manuela, a Manu, que está aqui no chat, sobre a questão da repatriação desses artefatos. Então, essa semente foi plantada, esse debate foi iniciado, ainda não tem uma forma, ainda não tem nada formalizado, a gente está absolutamente iniciando esse debate agora. Mas foi algo que foi abraçado pelos alunos, né, no caso pela Manu, foi sugerido, e quem iniciou o debate foram os próprios alunos da Licei, e daí eu sentei para conversar com o coordenador do curso, que atualmente é o professor Bruno Rain, que é da área do direito. Então, a gente já teria um amparo, né, nesse sentido, enfim. Então, a gente está começando a pensar sobre isso, essa questão da repatriação. Só que foi um assunto muito polêmico durante as aulas da Licei, que eles sugeriram que esse material voltasse, mas nos moldes deles, e não nesses moldes clássicos e técnicos, né, que é ensinado para a gente na universidade. Então, falando a grosso modo, eles é que querem decidir como que esse material seria manejado, como é que esse material, enfim, retornaria nos moldes dele para o território sagrado dos Tuxás. E eu acho que vai ser um trabalho bem interessante. A Manu está pensando em trabalhar com isso no TCC dela, e eu acho que responde um pouco, né, as perguntas que fizeram aqui, que a Manu fez, que o André fez. Posso colocar mais uma? Sim, Eu sim. estou totalmente de acordo que o material volte para esse lugar. E estou totalmente de acordo que seja nos moldes deles também. Nós já temos o suficiente, nós já analisamos bastante, já obtivemos as informações que queríamos do ponto de vista arqueológico. Agora, ela tem que voltar lá. E que se pode servir para alguma coisa, acho que tem que ser. Tem que ser eles mesmos que decidir, definir o que eles querem com esse material. Estou totalmente a favor.
Me lembro da última vez que falei, não foi tanto tempo atrás, não. Não falei com a chefe, mas falei com o Ministério Público daqui de Salvador, com o estadual, com uma procuradora chamada Cury, não sei que Cury. Luciana Cury. Luciana Cury, exatamente, muito simpática, muito sensível. Eu coloquei essa história, tem que voltar para isso. Não, não faz muito tempo, deve ser uns 3 ou 4 anos atrás. Ela falou que não era uma coisa fácil, que iria conversar com a chefe, iria conversar com a liderança, enfim, tudo isso, mas nunca mais me chamou. Mas veja até quando eu me ocupei de que esse material volte para Tujá. Tem todo a ver. Estou super a favor. Que bom, fico feliz. Sim, o Jefferson, que fez a pergunta sobre a questão da fauna enquanto material construtivo, ele reformulou a pergunta aqui. Sim, professor, fauna como material construtivo. Não necessariamente em forma de montículo, mas talvez como chão. Digo, se tratando do preparo do terreno para habitação ou como alguma forma de estrutura no interior dos sítios. Aproveito para perguntar, então, se teve material, independente de ser construtivo, se teve ocorrência de fauna. Não, na verdade, sobre as populações indígenas, a gente não tem nenhum indício de habitação. Não tivemos nada, ou seja, nem na área das dunas, nem como paraventos, nada. Evidentemente, devia existir um tipo de proteção do vento, do sol, enfim, da chuva, quando cai, mas não tivemos nenhum vestígio. Em compensação, nós tivemos em outros sítios pós-coloniais, dessa região também, do mesmo, onde encontramos uma casa completa. Mas foi muito interessante, porque, na verdade, íamos fazendo varredura e apareceram praticamente sobre um barranco, né? Apareceram uns fragmentos cerâmicos. E a gente começou a passar o pincel assim, e os fragmentos iam para dentro. Aí abrimos uma quadra e começamos a perceber que tinha cinzas. E começou a haver uma série de coisas. Resultado, encontramos todos os esteios da casa, retangular, as divisões internas de pau a pique, a área de cozinha, e aí justamente havia uma espécie de giral. Embaixo desse giral, com cinza, misturados com cinza, etc., encontramos conchas de moluscos terrestres ou então fluviais, né? Mas não foram em grande quantidade. Mas o único material, digamos assim, de habitação foi em área que não era pré-colonial, ou seja, nós fizemos, pelos tipos de materiais que apareciam, eram do final do século XIX, aproximadamente. Mas foi muito interessante como surgiu o sítio, né? Tá, o Jefferson está agradecendo aqui pela pergunta. Gente, alguém tem mais alguma pergunta para fazer para o professor Carlos? Eu estou aqui imaginando, estou construindo um cenário dentro da minha cabeça de como é que deve ter sido essa experiência. Sim. E já estava louca para visitar a região, né, de Sorobabel agora, então, nossa, tem que marcar uma viagem com esses alunos para lá. Com certeza, sim, sim, uma região muito bonita. Tem uma experiência muito. E eles. Sim, por favor. Eles continuam encontrando material arqueológico ainda lá. Claro, claro, sim. Imagino, não deve ser difícil, né? Queria dizer que, com relação a essas questões de devolução dos materiais às comunidades que estão próximos aos sítios ou dentro do sítio, né? Eu tenho também uma situação muito próxima, no sentido de que nós fomos chamados na reserva Caramuru-Paraguaçu, que fica entre Ilhéus e Itabunas, mais ou menos, naquela região aí. É uma reserva muito antiga, com 4 grupos étnicos dentro, né? E eles encontraram urnas funerárias fazendo o plantio. E nos chamaram. Então, fomos lá e retiramos as urnas, coletamos e restauramos. Só que o IFAM nós queríamos devolver, porque foi muito emocionante. As mulheres xamãs acompanharam a retirada das urnas desde que todo momento cantando, fazendo cânticos
e fazendo a retirada dos sedimentos, o transporte, colocada no carro, etc., em todo momento, e pediram que prometêssemos que esses materiais voltariam. Isso foi em 2011. A partir desse momento, eu consegui datações, que essas datações foram geniais, porque um dos caciques, Gerson, com todo o relatório que tinha preparado, coloquei as datações dentro também, ele levou para Brasília, espertíssimo, levou para Brasília e colocou como uma peça jurídica pela reivindicação de terras que eles queriam. Mas não é que o juiz observou que realmente, se havia uma prova concreta de uma ocupação indígena, era deles. Então, foram otorgadas as terras indígenas para eles. Isso me alegrou muito. Mas, em compensação, até agora, não consigo que essas urnas que estão comigo no laboratório voltem para esse local. Porque o IFAM quer que seja um lugar adequado. Lá não tem lugar adequado. Então, eu imaginei que podia ser um memorial. Aí apresentei o projeto do memorial com um arquiteto, que eu mesmo paguei o projeto, enfim, ele me fez isso como poderia ser mais apropriado para essa área, com orçamento, etc., para que em um futuro PAC o IFAM pudesse incorporá-lo. Até agora nunca incorporou via PAC. Já entrei no Ministério Público de Ilhéus, já mandei a colocar o projeto nos fundos, como se chama? Fundos perdidos, parece que difusos. Um edital dos fundos difusos do Ministério da Justiça de Brasília, já mandei para o IFRAM de Brasília, eu já não sei mais o que fazer, para ver se a gente consegue esses recursos para esse tal memorial, que também não seria muito caro, mas não se consegue. Enfim, para você ver que vontade minha é que os materiais fiquem no local de onde foram encontrados. Parece que está subindo aqui. O Alexandre está perguntando se foi feito um estudo mais detalhado sobre os sepultamentos, né? E se foi publicado. Não, foram publicados. Na verdade, tem a minha tese de doutorado que é sobre todos esses tipos de sítios, né, incluindo os sítios dunares, mas especificamente análises antropométrico, etc., que se faz, não se fizeram. Você trabalhou muito mais sobre a questão espacial, ambiental, recursos, enfim. Olha aí, né, gente? O pessoal da UNEB, né? Temos uma oportunidade aí, né? De migrar para a UFBA. E a Juliane está escrevendo aqui, professor, poderia disponibilizar o artigo dessa pesquisa? Artigo. Não, Acho que porque seria a tese, né? sim, eu acho que meu filho acaba de dizer que ele se encarregará de digitalizar. Digitalizar. Então, quando estiver digitalizada, hoje, quando viu que estava precisando escanear algumas páginas para fazer esta apresentação, e viu que as páginas todas estavam soltando, assim. Por favor, professor, disponibiliza isso para a gente, que é um tesouro aqui para gente, para nossa região, né? Como eu já havia falado para o senhor. Deixa eu ver. Eita, peraí, o que eu fiz aqui, gente? Só um minuto que eu mexi aqui, sumiu. Tá. Eu estou vendo você. Uhum. Então é isso. Professor, muito obrigada. Fico imensamente feliz que o senhor possa ter disponibilizado do seu tempo para vir aqui compartilhar com a gente a sua experiência. E foi muito enriquecedor, principalmente para a gente que está aqui em Paulo Afonso, né, nesse curso de bacharelado em arqueologia, para a gente conhecer, né, mais a região aqui onde a gente está, onde grande parte das pesquisas vão sair, né? Então, fico muito feliz, estou muito grata pelo fato do senhor ter aceitado o convite. Eu também fico super agradecido por este momento de conversa, de diálogo que você me proporcionou, Fátima. Fico à disposição também dos alunos, se eles quiserem algum tipo de pergunta, enfim, pode passar meu e-mail. E desejo a todos que façam bons trabalhos, boas pesquisas, sejam bons arqueólogos. O senhor pode ter certeza que o senhor vai ser convidado para muitas bancas daqui a 2 anos, né? A nossa turma mais
antiga, mais velha, estava indo para o quarto período agora, e aí por conta da pandemia suspendeu, mas a gente já tem aí uma turma que está na metade do caminho, eles já estão começando a pensar nos TCCs, então com certeza o senhor vai receber uma enxurrada de convite para vir Tá para bom. Paulo Afonso para participar das Ah, bancas. grande prazer, será um grande prazer. Muito bem. Então tá bom, professor, muito obrigado. Ok, Boa boa noite. noite e até a Tchau, tchau, próxima. todos. Tchau, até mais.